Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Magnoli. Vamos continuar nosso curso aí de álgebra linear, ainda no tema determinantes de matrizes quadradas. Lembrando que podemos calcular apenas determinantes de matrizes quadradas. Nas últimas aulas nós vimos como calcular determinantes de matrizes de ordem 1, 2 e de ordem 3, 3 por 3. Nessa de ordem 3 a gente viu o método de Sarri. Depois a gente viu como calcular o determinante de qualquer matriz quadrada, de qualquer ordem, pelo teorema de Laplace. A gente viu que o Laplace é até um dos meus vovôs matemático, que está na minha árvore de orientadores. Nesta aula vamos falar sobre propriedades dos determinantes. A gente vai ver um monte de propriedades de determinantes. Precisa decorar todas essas propriedades? Não precisa decorar todas essas propriedades. Só que essas propriedades vão nos ajudar muito a calcular determinantes, né? Quando a gente viu alguma matriz específica que caiu numa dessas propriedades, é para facilitar o cálculo do determinante, porque às vezes a gente nem precisa fazer conta. A gente viu a matriz desse jeito, o determinante é tanto, você nem precisa fazer conta às vezes, ok? Mas às vezes quando você não sabe as propriedades, você fica fazendo um monte de conta à toa que não precisaria, que sairia muito mais fácil por alguma propriedade, ok? As duas primeiras propriedades dessa aula a gente viu na aula passada quando eu falei do teorema de Laplace. Uma é essa daqui, ó. Se uma matriz quadrada tiver uma linha ou coluna compostas apenas por elementos nulos, ou seja, apenas por zeros, então o determinante com certeza é zero. Então você nem precisa calcular, você viu ó, como esse determinante facilita? Se você vê essa matriz, olha só, uma linha inteira é zero. Se eu tiver uma linha só de zero, ou uma coluna só de zero, uma linha só de zero, o determinante é zero. Acabou, nem preciso fazer conta. Agora imagina se eu não sei essa propriedade, aí eu vejo essa matriz, aí eu vou lá fazer, por exemplo, por Laplace. Aí eu escolho a última, a primeira linha para fazer Laplace. Aí eu pego 2 vezes o cofator dele, menos o 2 vezes o cofator dele, mais o 1 vezes o cofator dele, menos o 4 vezes o cofator dele. Eu vou fazer um monte de conta à toa, que eu não precisaria. Por quê? Eu tenho uma linha toda de zero, não preciso fazer conta, o determinante é zero. Né? E dessa linha toda zero, dá para saber que o determinante é nulo justamente pelo método de Laplace, né? Porque lembra que a gente pega os menos 1 elevado a i mais j, multiplica vezes o elemento, multiplicado pelo cofator daquela posição daquele elemento. Mas como o elemento aqui tudo é zero, eu vou pegar todos os cofatores com o menos 1 elevado a i mais j, multiplicar tudo por zero, vai dar zero. Depois eu vou somar todos esses zeros, vai dar zero. Então se eu tiver uma linha inteira ou uma coluna só de zeros, acabou, nem faz conta. O determinante é zero. Olha só como essa propriedade ajuda em alguns casos. Outra propriedade, segunda propriedade, que a gente também viu na aula passada. Se uma matriz for triangular superior, tipo essa daqui, ó, é triangular superior. Lembra o que é triangular superior? É se eu pegar a diagonal principal, todo mundo abaixo da diagonal principal é tudo zero, tá? Nesse caso é triangular superior. Se ela for triangular superior, ou se fosse triangular inferior, tanto faz, triangular superior ou inferior, mesma coisa. Para calcular o determinante, o que você faz? É só calcular o produto da diagonal principal. Olha só, essa matriz é uma triangular superior. O que eu faço com um determinante? É só multiplicar a diagonal principal. 2 vezes 3 vezes menos 2 vezes 1. Ó. 2 vezes 3 vezes menos 2 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. Vezes 1, menos 12. Pronto, olha só. Agora imagina se eu quero fazer por Laplace, aí eu escolho também a primeira linha. Um monte de conta que eu vou fazer. Eu vou fazer um monte de conta para chegar no final na resposta menos 12. Ok? Então, você não precisa fazer esse monte de conta. Se eu ver que a matriz é triangular superior ou triangular inferior, é só calcular. Pega todos os elementos da diagonal principal, multiplica, pronto. Esse vai ser o determinante. Se você usar outro método, você vai chegar ao quê? Vai fazer muito mais conta e vai chegar também no menos 12. Vamos agora, terceira propriedade, né? Agora essa aqui já é nova. O determinante da matriz identidade é 1. Pronto, se eu tenho a matriz identidade, o determinante é 1. Por quê? Horas. A matriz de identidade não é uma triangular superior? Sim, porque todo mundo abaixo da diagonal principal é zero. E ela também é triangular inferior, tá? Ela também é triangular inferior, porque todo mundo acima da diagonal principal também é zero. Tudo bem, vamos pegar qualquer coisa. Ela é triangular superior, tudo bem. Triangular superior. Toda matriz triangular superior, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Mas a matriz identidade tem apenas uns na diagonal principal. Então você vai pegar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dependendo da ordem
da matriz de identidade, né? A matriz de identidade nesse caso é 4x4, mas pode ser 5x5, 6x6, 7x7, independente da ordem da matriz de identidade. Ela vai ter só um na diagonal principal e ela vai ser triangular superior. Então vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, o determinante da matriz de identidade é sempre 1, não importa a ordem daquela identidade, tudo bem? Lembrando que essa matriz de identidade é importante na teoria de matrizes justamente porque a matriz de identidade é como se fosse o nosso número 1 nos números reais, né? Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 não modifica o seu valor, qualquer matriz multiplicado pela identidade, caso exista o produto, não modifica aquela matriz. Quarta propriedade. Se trocarmos a posição de duas linhas ou duas colunas, também, eu vou fazer para linha, mas serve para coluna também, de uma matriz quadrada A, tá? Eu sempre estou colocando matriz quadrada, mas nem precisava, porque se é determinante, com certeza é matriz quadrada. Então, o determinante da nova matriz muda de sinal. Então, perceba, os três propriedades anteriores eram uma matriz que tinha uma propriedade específica, tá? Então, vai ter algumas propriedades que vai ser de uma matriz que tem uma propriedade específica, e eu mostro como que vai ser o determinante. Ou pode ser uma propriedade que eu vou gerar uma nova matriz e eu vou relacionar os dois determinantes. Nesse caso, vai ser gerada uma nova matriz. De que forma? Eu vou pegar uma matriz e vou calcular o determinante dela. Então, essa matriz A, qual que é o determinante dela? É 42, tá? Se eu trocar, por exemplo, eu vou trocar a linha 1 pela linha 3. Se eu trocar de posição, ó, se eu pegar essa linha 1, 1, 3, 0, e colocar aqui na linha 3, colocar 1, 3, 0 aqui, e esse 5, 1, 2 da terceira linha, colocar na primeira linha, 5, 1, 2, ou seja, eu troco duas linhas de posição, o que vai acontecer com o determinante? Então, o determinante muda de sinal, ou seja, o determinante dessa nova matriz vai ser menos 42. Eu nem precisava calcular. Mas, por exemplo, ó, vou pegar uma nova matriz, ó, a nossa nova matriz, ó, a segunda linha ficou igual. A terceira linha foi para a primeira e a primeira linha 1, 3, 0 foi para a terceira, ok? Então, dessa matriz para essa, eu só troquei a primeira e a terceira linha de posição. O que ele fala? Se eu trocar duas linhas de posição, o determinante vai mudar o sinal. Então, se o determinante dessa aqui é 42, o determinante dessa aqui vai ser menos 42. Tá? Se você duvidar, não tem problema. É bom duvidar, ótimo duvidar, ok? É ótimo você duvidar. O que você faz? Vai lá, pega essa matriz A, calcula o determinante, vê se dá de fato 42. Pega essa matriz B, ok? Que a diferença você só trocou essa primeira linha por essa coluna, calcula o determinante dessa matriz e vê se dá menos 42. Tudo bem? Então, você vai ver que sempre que você trocar duas linhas ou trocar duas colunas, você vai obter uma nova matriz. E o determinante dessa nova matriz tem o mesmo valor, mas o sinal oposto do determinante da matriz original. Vamos lá, quinta propriedade. Se a matriz quadrada A tiver duas linhas ou duas colunas iguais, então seu determinante será nulo. De novo, é uma matriz com uma propriedade específica, não vai ser gerada uma nova matriz, tá? Então, o que ele fala? Se eu tenho uma matriz com duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é zero, com certeza. Olha só, olha essa primeira linha, 3, 4, 5, 4. Olha essa terceira linha, 3, 4, 5, 4. Ou seja, a primeira linha é exatamente igual à terceira linha. Ou seja, o determinante é zero. Se eu tiver também duas colunas exatamente iguais, o determinante também vai ser zero. Como que a gente pode pensar que isso daqui é verdade? É o seguinte, ó. Se você sabe essa propriedade aqui, que se você trocar duas linhas, o determinante muda do sinal. Olha só, se você pegar essa matriz A, troca a primeira com a terceira linha. Você trocou a primeira linha com a terceira linha, concorda? Você não vai obter uma outra matriz? Só que essa outra matriz não é igual a A, tudo bem? Pega uma matriz B, só troca a primeira com a terceira. O que acontece? Ficou igual a A, porque a terceira é igual à primeira, ou seja, você vai cair na mesma matriz. Só que pela propriedade anterior, essa nova matriz tem que se trocar o sinal, o determinante. Então, vamos supor que o determinante dessa A vale x, ó. O determinante dessa matriz A vale x. E aí eu vou pegar uma nova matriz B, só trocando linha 1 por linha 3. Ok? Vai ficar o determinante dessa nova matriz B, vai ficar menos x. Porque a gente falou que se trocar, acabou de falar, se trocar duas linhas, o determinante muda de sinal. Ok? Acabou de ver essa propriedade. Só que nesse caso, o A e o B são iguais, porque as linhas são iguais, ok? Ou seja, esse A e esse B é igual. Então, o x tem que ser igual ao menos x. Porque se o B é igual, o determinante dos dois tem que ser iguais, concorda? O x tem que ser igual ao menos x, ou seja, um valor tem que ser igual ao seu oposto. Um valor que serve isso? Só o zero. Imagina se o determinante aqui for 3. Esse daqui é menos 3. Tem como a mesma matriz tem o determinante 3 e menos 3? Não, só tem um jeito do valor ser igual ao seu oposto, é zero, ok?
Então só tem uma escolha. Esse determinante tem que ser zero obrigatoriamente. Tudo bem? Deu para entender a lógica dessa explicação? Então, ou seja, se eu tiver uma matriz com duas linhas exatamente iguais ou duas colunas exatamente iguais, com certeza absoluta aquele determinante é zero. Você nem precisa calcular. Se olhou, opa, essa matriz tem essa linha igual a essa linha, beleza, zero. Nem precisa calcular. Tá? Se você quiser calcular para confirmar as primeiras vezes, tudo bem, mas você vai ver que sempre vai dar zero. Okay? Aí você vai ver que começa a ser perda de tempo se você continuar calculando o determinante de outras matrizes que duas linhas são iguais. Você já sabe que vai dar zero. Outra propriedade. Essa propriedade é uma extensão, vamos dizer, da propriedade 5, né? É uma generalização. Olha só, se uma linha da matriz quadrada A for múltiplo de outra linha dessa matriz, então o determinante também vai ser zero. Isso também vale para a coluna, tá? Ou seja, ainda a gente não está gerando uma nova matriz. É uma matriz que tem uma propriedade específica. Qual propriedade? Tem uma linha que é múltiplo de outra. Então, olha só essa segunda linha. Essa segunda linha não é exatamente a primeira vezes 3? Olha só. Se você pegar aqui 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Se você também pegar 4 vezes 3 dá 12. Se você pegar 8 vezes 3 dá 24. Ou seja, se você pegar todo mundo da primeira linha e multiplicar todo mundo pelo mesmo valor, 3 nesse caso, todo mundo multiplica por 3. 2 vezes 3 dá essa, 4 vezes 3 dá essa, 8 vezes 3 dá essa. Ok? Quer dizer que essa linha é múltiplo dessa, tá? Mas tem que ser o mesmo valor, cuidado. Não adianta aqui multiplicar por 3, aqui tem que multiplicar por 2, aqui por 4. Aí não é múltiplo. Múltiplo é se você, uma linha é múltiplo de outra, se você multiplicar todo mundo pelo mesmo valor. Então, olha só, eu percebi que essa linha aqui, eu posso obter ela a partir da primeira linha multiplicando todo mundo por 3. Então, se eu pegar a primeira linha e multiplicar todo mundo pelo mesmo valor, todo mundo por 3, são iguais. Então, o determinante dela, com certeza, é zero. Por que essa geração dá 5? Porque nas 5 são iguais, eu poderia falar também que é um múltiplo, que no caso é multiplicar por 1, concorda? Se você pegar todo mundo e multiplicar por 1, não vai bater justamente nessa? Tudo bem? É um múltiplo também. Ser igual é ser um múltiplo, ou seja, múltiplo de 1. Então, ou seja, essa propriedade também está inclusa nessa propriedade, tudo bem? Então, se você vê uma matriz, calcula o determinante dessa matriz, aí você olha, opa, se eu pegar essa linha e multiplicar todo mundo por tal valor, dá exatamente essa outra linha. O determinante é zero. Nem vou calcular, nem vou perder tempo calculando o determinante. O determinante é zero. Entendeu essa propriedade? Vamos para a propriedade 7. Ó. Agora aqui vai ser gerada uma nova matriz, tá? Eu tenho uma matriz, eu vou fazer uma operação para gerar uma nova matriz e vou relacionar os determinantes dessas duas matrizes. Ó. Se multiplicarmos uma linha de uma matriz quadrada A por uma constante K, então seu determinante também será multiplicado por K. Então, assim, eu tenho essa matriz A, qualquer matriz quadrada. Calculei o determinante, deu menos 20. Se eu pegar alguma linha e multiplicar por 2, por exemplo, eu vou pegar a linha 2 e multiplicar todo mundo por 2. Tá? Vou multiplicar todo mundo por 2. Eu vou gerar uma nova matriz, tá? Eu vou pegar essa matriz e vou fazer uma modificação dela. Qual que é a modificação? Todo mundo da linha 2 vai ser multiplicado, todo mundo na linha 2 vai ser multiplicado por 2. Ou por 3, ou por 4, não sei. Eu escolhi o 2, tudo bem? Se eu multiplicar uma linha inteira por 2, o determinante da nova matriz também vai ser multiplicado por 2. Ou seja, se eu multipliquei uma linha inteira por 2, quando eu for calcular o determinante da nova matriz, também vai ser multiplicado por 2. Vai ficar quanto? Menos 40. Então, se você pegar essa nova matriz, 1, 3, 2 continua a primeira linha, a terceira continua 0, 3, menos 1. E a segunda linha eu multipliquei tudo por 2. 2 vezes 2 virou 4, 5 vezes 2 virou 10, 3 vezes 2 virou 6. Ou seja, gerei uma nova matriz. Essa nova matriz gerada a partir da multiplicação de uma linha por 2 vai ter um determinante também multiplicado por 2 em relação à matriz original, anterior. Olha só, menos 20 vezes 2 dá exatamente menos 40. Então o determinante dessa matriz é menos 20. Multipliquei todo mundo dessa linha por 2, então o determinante dessa nova matriz vai ser menos 40. Ou seja, menos 20, que é o determinante anterior, vezes 2. Tudo bem? Não confunda com essa propriedade aqui. Essa propriedade é a seguinte: na mesma matriz eu tenho que uma é o múltiplo da outra. Aí o determinante é zero. Tudo bem? Nessa daqui eu já tenho uma matriz A que eu sei o determinante. Se eu pegar uma linha dela e multiplicar por uma constante K, eu vou gerar uma nova matriz. Essa nova matriz vai ser um determinante K vezes o determinante da matriz anterior. Tá? No meu caso aqui, eu escolhi o K igual a 2. Só você olhar aqui, ó. Multipliquei a linha por 2. Tudo bem? E o 8, eu vou fazer de novo uma expansão
desse daqui, ó, vou fazer uma expansão desse. E se eu pegar uma matriz e multiplicar a matriz por uma constante? Lembra como eu multiplico uma matriz por uma constante? Não é desse jeito. Cuidado, esse daqui eu não estou multiplicando todo mundo por 2. Eu estou multiplicando uma linha por 2. Se eu multiplicar uma linha por 2, o determinante também vai ser multiplicado por 2 na nova matriz. Mas e se eu pegar a matriz e multiplicar ela inteira por 2, por exemplo? Ou por 3, por 4, por uma constante k, tá? E se eu pegar a matriz inteira e multiplicar por k? Lembra operações de matrizes? Como que a gente faz o produto entre uma matriz e um escalar, e uma constante? Você pega todos os elementos dessa matriz e multiplica por aquele valor? Então, se eu for multiplicar essa matriz A por 2, por exemplo, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Esse por 2, 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 esse por 2. Todo mundo por 2. Perceba que se eu multipliquei todo mundo por 2, eu estou multiplicando todas as linhas por 2. Então, como eu multipliquei, como que vai ser o novo determinante? Ó, a matriz resultante vai ser essa aqui, ó, multipliquei por 2. Multipliquei todo mundo por 2 e deu essa matriz. Qual que é o determinante da nova matriz? É o seguinte, eu vou pegar o determinante anterior, eu não multipliquei a primeira linha por 2? Tá, então eu vou multiplicar aqui ela por 2. Por quê? A primeira linha multiplicou por 2, na nova matriz também o determinante vai ser multiplicado por 2. Mas a segunda linha também não multipliquei por 2? Então vou multiplicar por 2 de novo pela segunda linha. E a terceira também? Até o quê? Até o n, que é a quantidade de linhas. Então, no caso aqui, eu vou pegar esse menos 20 e multiplicar por 2 elevado à quantidade de linhas. Qual que é a quantidade de linhas aqui? 3 por 2 elevado a 3, tudo bem? É o que está aqui. O determinante de uma matriz vezes um escalar vai ser igual ao quê? Esse escalar elevado a n, onde n é a quantidade de linhas da minha matriz quadrada, vezes o determinante da A original, tudo bem? Essa é a original, o determinante dela é menos 20. Se eu multiplicar essa A por 2, ou seja, multiplicar todos os elementos por 2, é a mesma coisa que pegar o determinante da matriz original e multiplicar por 2, que é a constante que eu escolhi, elevado a 3, que no caso é a quantidade de linhas que ele tem. Quanto que é 2 elevado a 3? É 8. Se você pegar menos 20 vezes 8, vai dar exatamente menos 60. E eu calculei o determinante dessa matriz nova. De fato, ela deu menos 60. De novo, se você duvidar, é excelente, ok? Calculo o determinante dessa matriz aqui por Sarri, vai dar menos 20. Calculo o determinante dessa nova matriz por Sarri, então vai dar menos 60. E menos 60 é justamente o menos 20 vezes 8. Da onde veio esse 8? Esse 8 é 2 elevado a 3. Por que 2? Porque eu multipliquei todo mundo por 2. E por que esse elevado a 3? Porque ela tinha 3 linhas. Tudo bem? Deu para entender esses determinantes? Você vê que tem essa propriedade? Você vê que a cada propriedade tem uma nuancezinha ali para você perceber alguma coisinha um pouquinho diferente, tudo bem? Então é bom entender cada propriedade. Eu falei, não precisa decorar todas as propriedades, mas é bom você entender bem o que cada propriedade diz. Porque aí quando você olhar aqui, ó, eu olhei esse daqui, ó. Eu já sei, se eu pegar a matriz A e multiplicar por um escalar K, e eu já sei como multiplicar por K e multiplicar todo mundo por K, o determinante novo da nova matriz é só eu pegar o determinante da matriz antiga, antes de multiplicar por K, e multiplicar esse determinante por K elevado a N, onde N é a ordem da matriz, é quantas linhas ela tem. Tudo bem? Vamos para a propriedade 9. Então, olha lá. De novo, vai ser gerada uma nova matriz, e a gente vai relacionar os dois determinantes. Se você adicionar a uma linha de uma matriz quadrada um múltiplo de uma outra linha dessa matriz, o determinante não é modificado. Então, cuidado, ó. Eu não vou pegar uma matriz e multiplicar por 2. Uma linha e multiplicar por 2. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu vou pegar uma linha e receber outra linha sendo adicionada para ela. Mas antes dela ser adicionada, ela vai multiplicar por um valor. Nesse caso aqui, olha o que eu vou fazer. A linha 3, ela vai receber a própria linha 3, tá? Mas somado com o múltiplo da linha 2. Então, ou seja, eu vou pegar o múltiplo de uma linha e adicionar a outra linha. Então, eu vou pegar essa linha 2, multiplicar todo mundo por 2, e esse valor eu vou somar na linha 3, tá? Mas a linha 2 eu não vou multiplicar o valor, eu não vou pegar esse daqui e multiplicar todo mundo por 2, tá? Olha só o que vai acontecer, ó. Primeira linha, 2, 4, menos 1, ficou igual. A segunda linha, 1, 7, 8, ficou igual, tá? O que eu fiz foi, eu peguei uma linha e adicionei um múltiplo de outra linha, ou seja, eu peguei essa linha e adicionei a ela um múltiplo da linha 2, ou seja, no caso, 2 vezes a linha 2. Então, só, eu peguei aqui 1 mais 2 vezes 1, 3. Eu peguei 2 mais 2 vezes 7, 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. Eu peguei o 3 e adicionei o múltiplo aqui também de 2, né? 2 vezes 8 dá 16, mais 3 deu 19. Perceba
que eu peguei a terceira linha e adicionei a segunda linha sendo multiplicada por 2. Olha só, se você adicionar a uma linha de uma matriz quadrada um múltiplo de uma outra linha dessa matriz, o determinante não é modificado. Se você calcular o determinante dessa matriz, vai dar 35. O determinante dessa outra matriz vai dar 35. Cuidado que não é pegar essa linha e multiplicar por 2 e acabou. Porque se fosse só pegar essa linha e multiplicar por 2, a gente viu que o determinante seria multiplicado por 2. Tá? Se eu pegasse essa matriz 2, 4, menos 1, 1, 2, 3, e aqui seria 2, 14, 16, o determinante novo seria 70, que seria multiplicar por 2. Mas não foi o que eu fiz. Eu não multipliquei essa linha por 2. Tá? Essa segunda linha não modificou. Foi essa terceira linha que recebeu, sobre ela já valia um valor. E ela recebeu, foi adicionado um múltiplo de outra linha. Ou seja, foi adicionado um múltiplo dessa linha aqui. Aí o determinante fica igual, tá? E se eu não adicionasse, eu só trocasse, ó, se eu trocasse essa linha só por um múltiplo dessa, ó, 2 vezes 1, 2, 7 vezes 2, 14, se eu só trocasse, o que ia acontecer? Ia ter uma linha múltipla de outra, o determinante é zero. Lembra que se uma linha é múltipla de outra linha, o determinante é zero? Mas também não foi isso que a gente fez, tá? Por isso que eu falei, presta muita atenção no que a propriedade falar. Se você não entendeu durante o vídeo alguma propriedade, não tem problema, porque é muita propriedade acumulada num vídeo só. O que você faz? Pega o slide. Os slides das minhas aulas sempre ficam na descrição do vídeo. Eu deixo o slide em branco, eu deixo o slide com as correções que eu fiz no vídeo, porque tem gente que gosta de ter o slide branco para ir rabiscando enquanto vai vendo o vídeo. Tem gente que gosta do slide com as correções, porque aí já tem lá na mão tudo as resoluções que eu fiz durante o vídeo, tá? Então tem os dois slides para quem, independente de como você gosta de estudar. Pega o slide, lê certinho, tenta entender. Se você não entendeu como eu falo, não tem problema. Lê certinho essa propriedade até você entender. Igual eu falei, você não precisa decorar. Mas o bom é você entender como funciona cada propriedade. Isso é importante. Beleza essa? Então, se eu tenho uma linha e adicionar a essa linha o múltiplo de outra linha, foi o que eu fiz isso daqui, o determinante não, mas vou modificar. Percebe que continuou 35 aqui, e o determinante dessa aqui, se eu fazer por sair, também vai dar 35. Décima propriedade, isso aqui é fácil, né? Se eu tenho uma matriz A e eu calculo a transposta dessa matriz, os dois determinantes são iguais. Ó, o determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz A original. Então aqui eu pego uma matriz A qualquer, quadrada, calculei a transposta, calculei o determinante dessa matriz A, deu 13, calculei o determinante dessa matriz transposta, deu 13, beleza? Então o determinante de uma matriz A sempre vai ser igual ao determinante da sua transposta. Lembrando que determinante é só de matriz quadrada. Mais uma que a gente chama de teorema de Binet. O que esse teorema de Binet fala? Se eu tenho duas matrizes A e B quadradas, de mesma ordem, tá? E eu vou multiplicar os dois matrizes, o determinante desse produto A vezes B é igual ao produto dos dois determinantes separados. Então, olha só, o determinante do produto de A por B é igual ao determinante de A vezes o determinante B. Então, olha só, eu peguei duas matrizes, essa matriz A e essa matriz B. E eu calculei o produto, A vezes B. Deu isso daqui, tá? Essa daqui é justamente um exemplo que a gente fez lá na aula de multiplicação de matrizes. Ok? A gente já viu como que faz esse produto. Daí, peguei esse A, peguei esse B, calculei A vezes B. Se você calcular o determinante dessa matriz A, dá 6. Se você calcular o determinante dessa matriz B, dá menos 4. Se você calcular o determinante dessa matriz A vezes B, dá menos 24. Perceba que se você pegar o 6 vezes o menos 4, dá exatamente o quê? Dá exatamente o menos 24. Ou seja, se eu sei o determinante da matriz A e eu sei o determinante da matriz B, eu precisaria calcular o determinante da matriz A vezes B? Não, porque era só multiplicar os dois. Se eu sei o determinante desse é 6 e desse é menos 4, é só multiplicar. 6 vezes menos 24, 6 vezes menos 4 dá menos 24, tá? Aqui eu só calculei para vocês verem que, de fato, o determinante seria o produto dos dois, tá? Mas essa propriedade, lembra que a propriedade é para ajudar. Então, se você tem o determinante de A e você tem o determinante de B, você não precisa calcular A vezes B e calcular o determinante para saber o valor. Se você quiser saber só o determinante de A vezes B, é só você calcular o produto dos dois determinantes. Porque o determinante de A vezes o determinante de B é igual ao determinante do A vezes B, da matriz resultante do produto de A por B. Esse a gente chama de teorema de Binet. Para finalizar a aula, 3 propriedades sobre matriz inversa, tá? Apesar que eu ainda não falei sobre matrizes inversas, vai começar agora a partir da próxima aula matriz inversa, eu já vou passar as propriedades
dos determinantes para deixar essa aula mais completa, tudo bem? Mas se você não entender certinho sobre aqui matriz inversa, não tem problema, a gente vai falar sobre matrizes inversas e eu vou falar mais sobre essas propriedades, tudo bem? Primeiro, 12, ó. Se uma matriz for singular, lembra o que é uma matriz singular? Quando o determinante é zero, tudo bem? Determinante zero, matriz singular. Se uma matriz for singular, ou seja, se o determinante for zero, então ela não será invertível. O que ela não será invertível? Quer dizer que ela não tem inversa, tudo bem? Então, uma forma de inversa é caro. Antes de você calcular a inversa, o bom é você calcular o determinante. Se você tem uma matriz, será que aquela matriz tem inversa? Você calcula o determinante. Aí você fala, opa, o determinante deu zero. Se o determinante deu zero, essa matriz é singular. Ou seja, ela não vai ser inversível. Matriz com determinante zero é singular. Ou seja, não é inversível. Então nem adianta começar a calcular a inversa, porque não vai ter. Tudo bem? Então uma matriz singular, ou seja, com determinante zero, não vai ter inversa. Não é invertível. Porém, se uma matriz quadrada for não singular, o que é não singular? O determinante for diferente de zero. Então, ela vai ser, com certeza, invertível. Tudo bem? Então, se você calcular o determinante de uma matriz quadrada, ela não for zero, ela é não singular. Ou seja, ela vai ser invertível. Então, você vai conseguir obter a inversa daquela matriz. Tudo bem? Última propriedade, ele vai relacionar, caso exista a matriz inversa, ele vai relacionar o determinante da matriz inversa com o determinante da matriz original. Então, ó, além disso, temos que se A elevado a menos 1 é como a gente chama a inversa da matriz A. Então, o determinante da matriz inversa é sempre igual a 1 dividido pelo determinante da matriz A original, sempre que a matriz A tiver uma inversa a menos 1. Tudo bem? Foi muita propriedade, foi densa a aula, ok? Não teve exercício ali com contas, né? As contas, na verdade, são os exemplos que já estavam feitos, tudo bem? Mas espero que vocês tenham entendido essa aula. Caso não tenha entendido alguma propriedade, volta lá, lê aquela propriedade, ok? Tenta entender. Quanto mais você lê, mais você vai conseguir entender aquela propriedade. Próxima aula, a gente vai falar agora de matriz inversa, mas antes eu vou soltar uma aulinha extra, que é uma calculadora online de matrizes. Então, porque às vezes a gente está fazendo conta de matrizes e a gente fica com dúvida, será que eu acertei esse determinante? Será que eu acertei esse produto? Porque é muita conta. Se você errou um maisinho, vezes, uma soma lá no começo, você errou a conta inteira, entendeu? Então, às vezes a gente termina a conta e mesmo assim a gente fica com dúvida. Então, eu vou trazer uma calculadora online de matrizes muito boa, que você consegue calcular determinante, produto, soma, sabe? Um monte de coisa que é bom principalmente para você, quando estiver estudando, conferir para ver se sua resposta deu certo ou não, tá? Então, vou trazer essa calculadora, que é uma aula extra, e na próxima aula do curso a gente vai começar a ver matrizes inversas. Abraços e bons estudos a todos.